Você conhece o livro História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman? Ainda não? Vai conhecer agora. O canal é História em um Instante e eu sou o professor José da Costa. Veja bem, gente, eu já fiz um vídeo sobre este livro aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6. Hoje nós vamos pegar do capítulo 7 até o capítulo 10. Então a primeira parte eu vou deixar no card ou na tela final. Léo Huberman, quem fez o curso de História, ou quem está fazendo, quem irá fazer, mais cedo ou mais tarde irá se deparar com Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, que é um clássico. Capítulo 7 ao 10, ele começa falando sobre a questão do fortalecimento dos reis na Idade Média. A partir aí do século XIV e XV, principalmente, que os reis foram se fortalecendo e o feudalismo ele foi enfraquecendo. Então, temos aí um fortalecimento do senhor, dos reis, aliás, e um enfraquecimento do senhor feudal. Uma das características, um dos motivos, digamos assim, deste fortalecimento foi exatamente a aliança entre o rei e a burguesia. Rei e burguesia, eles foram, digamos assim, aliados. De um lado, a burguesia queria se livrar dos entraves feudais, dos impostos feudais. De outro, o rei queria empréstimos para financiar exércitos, por exemplo, um exército poderoso, com canhões, com pólvoras. Então temos aí o rei foi grato aos grupos comerciais e industriais. É uma frase literal aqui do livro do Léo Huberman, na página 67. E o Estado substitui a cidade como a unidade de vida econômica. Uma mão lava a outra. Aqui o Léo Huberman falando. Então temos aí, por exemplo, página 67, nós temos uma lei que favoreceu aos comerciantes, aos burgueses na época. Sob as mesmas penalidades, o rei proíbe a todos os capitães e homens de guerra que ataquem mercadores, trabalhadores, gado ou cavalos ou bestas de carga, seja nos pastos ou em carroças, e não perturbem nem as carruagens, mercadorias e artigos que estiverem transportando, não exigindo deles resgate de qualquer forma, mas sim tolerando que trabalhem, andem de uma parte a outra e levem suas mercadorias e artigos em paz e segurança, sem nada lhes pedir, sem criar-lhes obstáculos ou perturbá-los de qualquer forma. Então temos aí uma lei favorecendo os mercadores, os burgueses, a burguesia. Outro ponto que ele enfatiza é esta briga entre rei e igreja. Século XIV e XV, o rei vai se fortalecendo, surge o absolutismo monárquico. Eu tenho um vídeo detalhado sobre isto, vou deixar na tela final, é só clicar. O fato é que o rei se fortalece, século XV, XVI, e existe aí um choque entre o rei e a igreja. Dois poderes aí da Idade Média. Nenhum queria perder espaço para o outro. Por exemplo, indicação de bispos, de abades, tinha essa briga. Quem iria indicar um bispo, um abade? As leis, os tribunais, quem iria julgar? O rei, a igreja. O Papa queria indicar lá queria se intrometer nas questões internas dos estados nacionais que estavam se formando. Indicar bispos e abades porque eram cargos rentáveis, rendosos. E, obviamente, cada um queria indicar seu amigo. Então, esse choque aí também entre rei e a igreja. Falar também um pouco do metalismo espanhol. Eu tenho um vídeo aqui, Grandes Navegações, vai na minha playlist História Geral, imperdível, tentar deixar na tela final, se tiver espaço, porque a tela final tem um limite de indicação de vídeo. Em todo caso, tenho várias playlists e temos quase 300 vídeos. Então, na expansão marítima comercial, a Espanha praticou o metalismo, o acúmulo de metal. E como este metal ele não ficou na Espanha, como a Espanha gastou com uma nobreza cheia de pompa, com um rei cheio de pompa, de luxo,
com compras, com muita importação e pouca exportação. E como este metal que sai da América Espanhola, começa a circular, não só na Espanha, mas sai da Espanha e passa para outros países, porque a Espanha gastava muito, principalmente com o rei e a sua pompa e a sua corte, com luxos, muita compra, muita importação, e o metal saía da Espanha. E uma parte interessantíssima do livro é no capítulo 10. Prestem atenção nisso aí, que é muito interessante. O capítulo 10, como ele descreve aí a história da riqueza do homem, a história da indústria, da produção industrial. Primeiro, ali no feudalismo temos uma economia natural, não viva, não dinâmica, uma economia natural, em que o servo queria um banquinho, uma cadeira ou uma mesa, ele mesmo fabricava, tirava madeira e fabricava, não vendia nem comprava, fabricava, é uma economia natural. Isso no feudalismo, do feudalismo, 8, 9, 10, 11. Então temos aí uma economia natural, um sistema familiar. Cada feudo era autossuficiente, não tínhamos economia global. A partir do século XI, eu detalho isto em meu vídeo, Renascimento Comercial e Urbano. Veja lá na playlist História Geral Imperdível. A partir do século XI surge o sistema de corporações, em que século XI, século XII, XIII, em que este artesão ele migra para a cidade, tem o renascimento comercial e urbano. Quando ele migra para a cidade, ele passa a trabalhar em sua casa com 2 ou 3 aprendizes no máximo e fazer um banquinho, uma cadeira, uma mesa ou outro objeto. Ele é dono da matéria-prima, dono das ferramentas, não vende seu trabalho, mas vende o produto do seu trabalho, para uma economia mais viva, limitada, é verdade, mais viva, uma economia de dinheiro, não mais a economia natural, é o sistema de corporações. Depois, a partir do século XIII, por aí, mais ou menos, surge o que ele chama de sistema doméstico, que aparece a figura do intermediário. Este intermediário, o nome já diz, ele é um mediador entre o artesão que produz a mercadoria e o comprador. Só que este intermediário é uma espécie já de capitalista, o capital se fortalece. E ele é dono das matérias-primas. Então, o artesão é dono das suas ferramentas, mas não é dono da matéria-prima, já perde a matéria-prima. O intermediário é o dono da matéria-prima, fornece a matéria-prima para o artesão, fica entre o artesão e o comprador. Já é o capital se fortalecendo. Século XIII, na Itália, havia muito isso, embora Leo Huberman diga que isso não foi igual em todas as regiões. Enquanto no século XIII, na Itália, havia esse sistema doméstico, da figura do intermediário, que é uma espécie já de capitalista, digamos assim, que é dono da matéria-prima. O artesão perde a matéria-prima, mas não perde as ferramentas, perde a matéria-prima. E esse intermediário fica como mediador entre o artesão e o comprador. Já é o sistema, o que ele chama de sistema doméstico, principalmente na Itália no século XIII, outras regiões também, mas não foi de forma igual em todas as regiões. Enquanto a Europa, por exemplo, estava nesse sistema de corporações, grande parte, a Itália já estava nesse sistema doméstico. E por fim, o capital se fortalece, aí vem o sistema fabril no século XVIII, Revolução Industrial. Eu tenho um vídeo explicando isto, minha playlist História Geral, em que o trabalhador já tinha perdido a matéria-prima, perde suas ferramentas, tem uma única coisa, sua força de trabalho, vende a um capitalista, o sistema já é fabril, de fábricas, os mercados se expandem, ele produz o produto, tem a mais-valia, que é um trabalho suplementar que ele faz e não é pago por ele. E temos aí, portanto, a Revolução Industrial do século XVIII. Leo Huberman explica isso em detalhe, mas ele tem um tato de explicar o seguinte, que isso não foi igual em todas as regiões, não existe isso na história. A coisa linear. Século XIII tinha um sistema doméstico na Itália, em outras partes, sistema de corporações. A própria Revolução Industrial. Temos aí no século XVIII na Inglaterra, vai partir para outros países, século
XIX, chega no Brasil também depois. Mas o fato é que o História da Riqueza do Homem, só aqui neste canal, se eu não estiver enganado, eu pesquisei aí alguns vídeos sobre o livro. Tem um ou outro, são até bons, não estou desmerecendo. Mas com a profundidade que eu estou colocando a História da Riqueza do Homem aqui no canal História em um Instante. Vou tentar fazer um terceiro vídeo depois sobre os demais capítulos. Hoje nós paramos no capítulo 10. Então, se você se interessa pelo assunto, compartilhe o vídeo, ajude o canal, porque eu preciso que o canal cresça. Compartilhar o conhecimento é bom e você vai ajudar você e ajudar a outros. Clique, faça um comentário e ative o sininho. Professor José da Costa. Até o próximo vídeo. Um abraço.